Muito obrigado por essa pergunta. Eu prometi para mim mesmo que eu ia falar, mas também é importante, duas palavras. Hoje à tarde, né, foi aprovada a PL que permite a exploração das terras raras pelo capital privado. No final das contas, sabe o que é isso? É lá nos anos 90, o Vargas deixar o capital privado, né, explorar o petróleo brasileiro, no final das contas. Então, a gente observar o governo Lula, né, o PT e o PL estão abraçados nisso. A gente observar o governo Lula, não tem como a gente fugir da observação do governo Lula tendo como centro gravitacional o neoliberalismo. Porque isso é o neoliberalismo. O neoliberalismo representado nesse processo do PL, que entrega os principais componentes enfim, das questões ambientais do Brasil, né, e não só ambientais, mas também em relação aos insumos de produção brasileiros naturais, ao capital privado, se diferencia do neoliberalismo, porque o Estado agora vai entrar financiando. O capital privado vai pegar o seu dinheiro e vai explorar. Ele vai pegar o dinheiro do Estado, né, e a partir do dinheiro do Estado e o dinheiro do povo, vai usar para o lucro privado. Né? Essa é a primeira questão. Tem dois mitos que eu fiz um levantamento de várias questões, mas tem dois mitos importantes, que um é relacionado a um processo histórico desde os anos 90, e outro é relacionado, inclusive, ao próprio governo da Dilma. O primeiro, eu fiz essa relação dos gastos, tanto da administração pública quanto das despesas, aí tem sido, né? Quanto os impostos em relação ao PIB, e as despesas e os gastos administrativos desde os anos 90 vem decrescendo, e decresce, inclusive, no governo Temer, e decresce ainda mais no governo Bolsonaro, e decresce ainda mais no governo Lula. Eu tenho os dados aqui. E os impostos também da mesma forma. A ideia, o discurso é que os impostos têm que crescer, mas a relação é imposto líquido sobre o produto e PIB também vem decrescendo desde os 90 e perpassa os governos Lula. Outro mito importante é entregar ao mercado, ao capital privado, e dar as boas condições para eles, dar crédito para eles, e que tudo mais, a partir da mão invisível, vai se desenrolar. E não observe-se que o BNDES volta, na verdade, o BNDES, na relação entre gastos com infraestrutura e indústria, né, crédito para infraestrutura e indústria, inverte no governo Lula. O governo Lula diminui os gastos, os créditos com investimento, que aumenta para crédito para a indústria. O que acontece com a formação bruta do capital fixo? Continua diminuindo. Então, a ideia de ampliação dessa compulsão orgânica do capital não existe no Brasil. Não existe, e isso é um componente fundamental do processo de desindustrialização. É isso, as principais questões que eu estava engasgado. Vamos começar o debate, Michele, por favor. Vamos fazer 3 questões, se tivermos, no máximo, questões ou contribuições, tá? No máximo 3 minutos, e os professores também terão 5 minutos para responder as questões. Vamos fazer blocos de 3, se tivermos. Eu tenho 2 perguntas aqui interessantes. Alguém? Aqui, de lá. Cícero. Eric, nesse caso, a minha pergunta é direcionada ao professor Sérgio, quando ele aborda o valor responsável. Tendo em vista que esse projeto ele foi lançado, a minha perspectiva é que esse projeto ele visa facilitar justamente aquelas famílias que estão em fundamento a solucionar seus problemas. Esse projeto ele influencia de forma contributiva para a macroeconomia. E será se esse projeto não seria menos um alívio imediato e depois o problema voltaria a fome? Boa noite, meus queridos. Então, minha pergunta vai redirecionada ao Sérgio. Com relação ao PIB e aos impostos, que é onde a gente mais
tem essa dificuldade, e eu acho que ainda mais o governo busca sugar a gente, com relação aos impostos. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, e na pesquisa que eu adquiri com base no GOV, que está lá os dados, foi um dos anos que o governo mais cobrou impostos e mais produziu impostos novos sobre o Brasil nesse ano de 2025 que passou agora. Se eu não me engano, lá estava com mais ou menos equivalente a 32,7%, se eu não me engano, sobre o PIB total, a soma total dos impostos. Então, eu acho que isso afeta diretamente em relação aos gastos, entendeu? Que hoje a gente tem, embora a gente ganhe dinheiro, uns assalariados, alguns sim, outros não, dependendo dos cargos, e querendo ou não, se torna difícil, tanto na compra dos insumos, que no caso é de alimentação e outras coisas, quanto também para sobreviver. Eu acho que isso impacta profundamente sobre a gente, e é onde a gente sente mais a dificuldade. Ele entendeu o que é que tu acha sobre isso? Mais? Então, eu passo para a mesa e depois eu deixo as minhas questões para... Hugo, eu quero fazer só mais uma pergunta voltada para o professor Douglas. Mas aqui é meio com uma afirmação. Lula hoje ele não é um comunista mais, hoje ele se torna um capitalista pelo estilo de vida dele. Eric, não sei o nome dele, não. Eric. Vou começar pelo pé. Então, Félix, realmente, tá? Aqui nós temos uma questão muito simples do ponto de vista científico, do ponto de vista aritmético da coisa, né? Porque economia, tá, gente? Embora ela seja mostrada hoje e ensinada, ou posso dizer para vocês, o letramento econômico seja feito de uma forma de ciência pura, exata, na verdade é uma ciência social aplicada. Então a gente não pode cair em redundância e achar que, por exemplo, fazendo um modelo X, o resultado vai ser isso. Tá? Aqueles modelos econométricos. Por que eu estou dizendo isso? Porque do ponto de vista aritmético, da matemática, realmente só tem dois caminhos para se equilibrar um orçamento. Vocês devem lembrar da fórmula básica de vocês no lucro, né? O que é o lucro? Lucro é o quê? É uma função que resulta de uma diferença da receita total menos o custo total. Para o aspecto fiscal do governo, ou seja, aquilo que ele arrecada, dado que ele arrecada, aquilo que ele gasta, despende, a relação é a mesma. Então, para eu fechar a conta, ou seja, do ponto de vista aritmético, eu tenho dois caminhos. Primeiro, ou eu aumento a receita, e aí, do ponto de vista do governo, aumentar a receita é o quê? Como é que se arrecada? Como é que o Estado arrecada o governo envia receita? Imposto. Né? Então, ou eu aumento o imposto, ou seja, aumento a arrecadação via tributação, né? Ou eu vou para o outro lado, que é o quê? Redução de gastos, mas redução de gastos eu tenho que ter uma recomposição da receita. E aí, então, são dois caminhos. Só que qual é o aspecto interessante aqui? E é uma apresentação que eu vi muito importante, isso em 2016, né? 2016 foi do Oreiro, né, do BNDES, uma palestra da BNDES. Tá, o aspecto de vista aritmético a gente sabe, né? Então a receita dessas duas contas. Só que o aspecto político. Então, vamos lá. Vocês topam o quê? Uma redução da receita da Universidade Federal do Piauí? Vocês aceitam assistir a aula no fim da meio-dia sem ar-condicionado? Vocês topam que o RUS feche? Vocês topam que eu faço desligamento em massa, terceirizado, e serviço odontológico, serviço psicológico, ofertado pela universidade? Porque tudo isso é custeio. Então, vocês estão percebendo que nós temos dois caminhos? Ou eu reduzo o custeio da máquina pública, e aí você tem um peso, ou eu aumento a receita, que também tem outro peso. Tá? Então, vamos lá, o peso qual é? O custo final do produto vai ficar mais caro, os preços nas gôndolas vão se refletir no mercado.
Porque se aumentar o custo, se aumenta a carga tributária, obviamente vai aumentar o custo daquele produto. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é que uma escolha fiscal ela tem 11 pontos. Então, você tem que escolher. E é isso aí, quem me abriu os olhos foi essa palestra do Loureiro em 2016. Ele falou, tá, aritmeticamente falando, nós sabemos o tamanho do nosso déficit. Só que a escolha para equilibrar as contas públicas, tá, é uma escolha política. E aí o professor Douglas, evidentemente, falou isso, tá? O custo disso, historicamente, recai aonde? Ao lado mais fraco da questão. Não pode fazer logo. Você não consegue, no Congresso Nacional, dar uma chunchada 500 mil por Cid Nogueira para ele aprovar uma PEC para você. Vocês conseguem fazer isso? Eu não consigo. Mas quem tem capital político e econômico, e consequentemente quem tem capital econômico e capital político, ele consegue fazer isso. Então, por exemplo, aí uma coisa interessante, 32%, você acertou, gravou certinho o dado, né? Que é uma carga elevadíssima. Se nós comparamos com os nossos pares, quando a gente compara com os nossos pares, quando eu comparo, por exemplo, com o Chile, com o Uruguai, que gira em torno de 28, 27%, tá? Então, nossa carga tributária é maior, mas o nosso Estado também é maior. Então, vou pegar o nosso gasto com previdência, ele é maior. Então, o que eu quero alertar para vocês é isso. Aritmeticamente falando, é muito simples, né? Se eu posso falar resolver, então, reduz o custo. Só que o aspecto político, como é que fica? Então, a gente tem que sempre pensar que a economia nem sempre é essa ciência exata como é apresentada no nosso dia a dia. Né? E aí nós temos um ganho importante, né? O governo ele aumentou a arrecadação, só que nós temos um ganho importante, tá? Realizado nesse governo, que é uma coisa que nós temos assim, de atraso gigantesco, que é a reforma tributária. Que nós não vamos conseguir sentir agora, embora seja implementada a partir do próximo ano, mas de fato nós vamos conseguir sentir essa reforma tributária em 2029 e 2030. E aí esse dado, tá, de 32,7, ele vai cair para 28. E 28 porque teve forte pressão no Congresso para colocar coisas do tipo refrigerante isento na cesta básica. Então, nós temos sempre que ligar a economia com o aspecto político. Né? Então, percebam, tá, gente, que aritmeticamente falando, do ponto de vista fiscal, a resolução é muito simples. Ou eu aumento a receita, ou eu diminuo o custeio da máquina pública. Só que o ônus para se fazer isso é o gasto político para se fazer isso. Então, por exemplo, no governo anterior, a escolha foi redução dos custeios da máquina pública. Aí se viabilizou, politicamente falando, a reeleição do Bolsonaro. Somado ao processo inflacionário também. Então, só para vocês tentarem, aqui também eu estou nem tão vim para explicar eu vim para embaralhar a cabeça de vocês também, porque isso faz parte da aprendizagem. O Eric fez uma pergunta muito importante, que é o desenvolvimento 2.0. Sim, momentaneamente vai melhorar significativamente para a população econômica, sobretudo a base da pirâmide social, né, que ganha até salário mínimo, e tem boa parte da renda comprometida com a alimentação, e moradia e serviços. E agora também endividamento, né? Esse programa desenrola pensado nos moldes do Ciro Gomes, né? Se você pegar lá na eleição de 2022, esse foi para ele apoiar o Lula, você não é nem ele apoiar o Lula, né? O PDT apoiar o Lula, para ele não ficar contra o Lula, teve que se apadrinhar uma política que era dele, que é justamente o desenrola. Era uma das matrizes da política, do plano de governo do Ciro Gomes, que é o desenrola. Então, o governo adotou, né, como política de desenvolvimento, né? E aí, do curto prazo, está desenvolvendo uma política de afrouxamento da renda mensal das famílias, né? No endividamento, acho que é algo em torno de 50% do total das famílias endividadas. É muita coisa. 50% das famílias brasileiras com endividamento é um índice assim, estratosférico. E nós já estamos quase chegando de novo. Os dados tinha que era 49,7%. Semana passada saiu um dado 49,9%. Bem próximo, novamente, né,
aos moldes do 22. Então, primeiro, analisando essa política. Primeiro, sim, vai sobrar renda. Ao sobrar renda, essas pessoas elas passam a consumir e destinar essa renda com outros consumir outros produtos, né? Não vai mais para a renda. Aumenta a demanda, com isso aumenta a oferta. Né? E aí nós temos aquela especificidade da demanda efetiva, que eu acho que vocês veem com o investimento. Tá? Então, a roda da economia gira. Isso. Tá? Então, a partir da criação da demanda, aumenta a oferta, porque as pessoas demandam mais e também empregar mais fatores produtivos e a economia cresce. Só que, qual é a problemática dessa política? Se você não atrelar isso a mudanças estruturais, né? Estruturais como assim, professor? Aumento da elevação da renda, de fato. Tá? Então, nós temos um processo muito importante, porque esse endividamento vai voltar novamente. Por quê? Porque a classe salarial... E aí, uma coisa que vocês não perguntaram, professor, você falou que o desemprego diminuiu. Mas aí você vai ver quais são as políticas. O vídeo, por exemplo, programa social entra na métrica para mim, que alguém falar. Não entra. Porém, tá, a minha crítica a esse baixo índice de desemprego é justamente aquilo que o Douglas mencionou aqui, que é justamente a orientação. Então, você vê muita gente que trabalha como Uber ou como entregador em food, nesses aplicativos. E aí eles deixam de procurar trabalho no mercado formal, e por deixar de procurar no mercado de trabalho formal, a partir de 3 meses, eles saem daqui. Então, isso é interessante. É isso. Não, só provocação do Péricles, né? Na realidade, com muita tranquilidade, o Lula nunca foi comunista, né? Com muita tranquilidade. Ele nunca foi comunista. Ele nunca foi comunista, assim como o PT nunca foi comunista, nunca teve o estatuto do PT. Ele, inclusive, fala isso em vários documentários. Assim, o pessoal criando, né, factóide, né? Então, se ele nunca foi comunista, ele nem teve como deixar de ser, entendeu? Agora, não, é como o pessoal até comentou aqui, não é o estilo de vida dele que define ele, o estilo de vida, o nível de vida, né? É a relação dele no processo de produção, que define se ele é burguês, se ele é comunista, se ele é o que vai ser. É como ele consegue a renda para sobreviver. É isso que vai definir ele como classe, de certo modo, né? Vamos dizer assim. Mas é isso. Aí só queria dar uma pincelada nessa questão que o professor estava falando com o Pérez também, sobre a questão do imposto. Porque, assim, a gente tem uma ilusão de que quem quer imposto é a esquerda. Eu desafio vocês aqui a me provar que quem quer imposto é a direita. Sabe por que quem quer imposto é a direita, Pérez? Você viu o orçamento aqui que eu mostrei aqui atrás? Mais de 50% do orçamento, que é a receita do imposto, vai para onde? Vai para onde, quem sabe? Para pagar dívida. Para alimentar o mercado financeiro. A direita, ela quer, digamos assim, dinheiro em caixa do governo, aí ela tem 2 caminhos, aí é o que o professor falou. Ela tem 2 caminhos. Ou ela, digamos assim, aumenta ali a receita para poder garantir o pagamento da dívida, ou ela corta na máquina. Ela faz a opção de quê? De cortar na máquina. Que ela não quer aumentar a taxa de imposto. Mas entenda, o imposto vai para isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, vai para onde? Aí vamos pensar no nível de eficiência da administração pública municipal, dominada pelas elites que a gente sabe que tem na desigualdade federativa brasileira. Aí você vai entender quem de fato está interessado no fundo público, no dinheiro público. Quem está de fato interessado em ter uma taxa, lógico, tem uma parcela da burguesia, do empresariado, dos agentes econômicos, que tem um comportamento mais racional do ponto de vista econômico. Porém, tem outra parcela que está naquela lógica do Raimundo falou, do patrimonialismo, só quer seguir a vida e se aproveitar dos privilégios que tem. Então, é importante a gente desmistificar essa ideia de achar que o imposto é como se fosse uma coisa indesejada para a direita e para o mercado. Não, não. Rapidinho, então, eu acho que pode, inclusive, ajudar. Eu quero usar meu lugar de privilégio na mesa para fazer 2 contribuições também, rapidinho. Primeira coisa, né, eu acho que eu posso ser ignorante em relação a isso, eu estudo economia brasileira há quase 20 anos, há quase 20 anos, e para mim foge saber, em relação à produção, e no final das contas, em relação eu estou falando,
a pequena burguesia e a classe trabalhadora, desde o país lá dos militares, qual foi o imposto que foi criado? Desde os militares. Como é que se diz que aumenta-se o imposto, aumentou-se o imposto hoje? Qual é a métrica? Qual foi o imposto que foi criado, na verdade? A primeira coisa é isso, aí se diz se tem um aumento de 7 anos. Qual? A partir de onde? Né? A gente toma a narrativa, acho que, dada a aceleração da nossa vida, a gente só aceita a primeira narrativa. E não vai um pouco mais, não vai mais além disso, mas qual foi o imposto que foi criado desde o PAEG lá pelo governo de Castelo Branco? Porque os próprios dados do CIDRA está dizendo que o nosso governo, inclusive, o imposto sobre o produto líquido está diminuindo. Então, como imposto? E aí eles vão colocar no seu discurso, aí colocam o PIS, COFINS como imposto. Mas aí isso é FGTS, isso é renda para a classe trabalhadora. Isso é renda do trabalho. Isso não é renda para o Estado, isso é renda para o trabalhador. Né? Então, a minha intenção é isso, é entender qual foi o imposto desde o PAEG que foi criado para o produto do Brasil, para se afirmar que houve um aumento dos impostos. Né? ICMS é governo estadual, não governo federal. E aí, a maior parte dos governos estaduais são da direita. Então, é importante a gente ir além da primeira do título, e a gente saber quais são as fundamentações em relação a isso. Outra coisa que é importante, a questão do desenrola, que entra na tese que eu estou construindo hoje sobre o salário mínimo, essa exploração do trabalho, que, dado o salário mínimo, que é cerca de 20% do salário mínimo necessário dado pelo INSS, a universidade pública é um pré-salário, o SUS é um pré-salário, o abono salarial é um pré-salário, e o desenrola também entra como um pré-salário, no final das contas. Por quê? Usando o termo do Celso Furtado, a socialização dos custos de regulação da classe trabalhadora que era para ir para o capital, que não vai para o capital, dado o próprio processo de subdesenvolvimento do capital no Brasil, como a gente viu na Análise de Economia, que no mercado concorrencial a taxa marginal de lucro tende a zero. E se a taxa marginal de lucro tende a zero no mercado concorrencial, ou seja, subdesenvolvido, o capital só consegue se reproduzir nesse processo de duas formas. E aí eu digo de forma muito aberta, de duas formas. Superexplorando a classe trabalhadora, que é pagando o mínimo necessário para a sua sobrevivência, e sonegando imposto. Não é à toa que os empresários, naquele processo daquele vídeo do Nicolas Ferreira, quando ele solta a fake news sobre o PIX, e vai cobrar imposto, os empresários no Brasil dão chilique, dizendo que agora todo mundo vai pagar mais imposto. Por quê? Porque sonega imposto, porque é natural do processo de subdesenvolvimento, que a taxa de lucro tende a zero. Então, no final das contas, assim como é o SUS, assim como é a universidade pública, assim como é o abono salarial, o desenrola é mais um componente de socialização dos custos, dada o que o Marinho vai conceituar de superexploração do trabalho, que é o pagamento do salário para o mínimo necessário para a sua sobrevivência.